Os filhos. Os filhos sofrem e são vítimas diretas da violência doméstica. No início se achava que a mulher era vítima e as crianças e adolescentes eram vítimas indiretas da violência sofrida por essa mulher. Mas na verdade hoje já se descobriu por vários estudos que a criança, os filhos, quando eu digo filhos, pode ser um afilhado, um enteado, aquele que convive no ambiente familiar, e essas crianças são vítimas diretas da violência. Muitas vezes eles sofrem violência também, seja na modalidade de violência emocional, seja violência física, mas ao assistir a mãe ou madrasta, ou madrinha, ou avó, sendo agredida, eles são emocionalmente atingidos com isso. Se for menina, ela pode reproduzir no futuro uma situação igual àquela. É a relação que ela conhece, é uma relação abusiva. Então, quando ela crescer, se tornar adulta, o que ela procura? É o que ela conhece, uma relação abusiva. Pode acontecer também o contrário, dela ir para o caminho oposto e rechace qualquer tipo de relacionamento desse nível de abuso. É possível também, mas existe uma boa probabilidade dela repetir essa situação de abuso e ter também um marido, um companheiro, um namorado que pratique abusos com elas. Pode ser abusos diferentes do que a mãe sofreu, mas é muito comum, se conversando com uma vítima, falar: a minha mãe sofreu isso, a minha avó sofria assim, e assim era a minha avó, a minha bisavó, e você pega todo o histórico familiar de mulheres abusadas naquela família. E se for menino? Ele vai aprender que o jeito de tratar uma mulher é o exemplo que ele tem em casa. Então a mulher, ela não deve ser respeitada, a mulher não é igual ao homem, a mulher não pode fazer determinadas coisas. É o exemplo machista, é o exemplo abusador que ele tem em casa. E assim ele vai se relacionar com as mulheres. Como eu disse, na parte da primeira infância principalmente, a criança ela tende ou a reproduzir ou a afastar esse modelo que ela está vivendo. Mas sim, é o modelo que ela conhece. Esse modelo, ela pode ter sim uma relação no futuro que seja reproduzida como aquela que ela está vivenciando. Então a criança que nasce e cresce num lar de abuso emocional, físico, sexual, psicológico, patrimonial, essa criança sim, ela tem traumas emocionais, ela tem feridas que vão acompanhá-la por toda a vida. Se essa criança presenciou ou de alguma forma houve um feminicídio na sua família, não precisa ser da mãe, pode ser de uma tia, uma prima, mais ainda ela fica marcada pela violência. Então, por que eu estou falando tudo isso em relação às crianças? Porque tem mas muitas vítimas que não tomam uma posição, que não têm uma iniciativa por causa dos filhos. Então elas esperam os filhos crescerem, elas esperam os filhos às vezes saírem de casa, irem para a faculdade, casar, achando que manter a família é o melhor para essas crianças. Mas às vezes não é. Às vezes a mãe tomar uma postura, ir na delegacia, interromper esse ciclo de violência é melhor para a criança, porque ela vai entender que esse processo todo de violência é errado e que a mãe interrompeu esse processo. Então, parar a violência, interromper o ciclo da violência é muito importante para as crianças também, não só para as mulheres que estão sofrendo isso. E é o que eu sempre costumo dizer no início, no final, no meio de cada vídeo, né? Às vezes a mulher está numa situação que ela não se enxerga como vítima, que ela não consegue ter clareza sobre tudo o que acontece. Então você que está do lado,
que é uma amiga, que é uma vizinha, que é uma colega de trabalho, que é um parente, você pode ajudar essa mulher, você pode informar, você pode esclarecer. Você mostra um vídeo, mostra um texto, um livro, um blog, um áudio, mas informe, conscientize as pessoas que estão em volta dela até que essa informação chegue até ela. Então vou pedir para vocês curtirem nosso canal, apertar lá o sininho para saberem das nossas publicações e divulgar. A informação tem que ser divulgada à exaustão. Daí a gente vai conseguir diminuir os índices de violência doméstica. Conto com vocês nessa jornada que é longa, é difícil, mas a gente chega lá.